Bom dia. Namastê. Eu estou há 14, quem não me conhece, eu estou apenas há 14 anos fazendo palestra aqui na Nova Consciência. E durante esses 14 anos eu já tratei vários assuntos e todos eles falam de ufologia. Até em 2008 eu fiz uma palestra sobre aquecimento global, verdades ocultas. E tem problema da ufologia. Vem cá, quem é que acha que não é ET? Porque todos nós somos ETs. Quem é que não acredita que é ET? Alguém acredita? Pode responder o caso, participar. Alguém acredita? Você acredita que é ET? Acredita? E se eu provar para você que não é? Você paga um sanduíche para mim? Bom, dependendo do que seja, se prova, claro. Você está dentro da Terra ou fora da Terra? Bom, estou dentro da Terra, estou acima, mas da Terra. Então você é ET, extraterrestre. Quem está dentro da Terra é pior. Nesse aspecto. Entendeu? E por isso que eu boto o termo alienígena. Alienígena quer dizer estrangeiro, aquele que é de fora. Por exemplo, o sueco vem aqui, ele é uma alienígena, ele vem de fora da nossa pátria. Então, mesma coisa o extraterrestre, os ETs, viu? Então, o aquecimento global é comprovado. Esse estudo meu, quem quiser não acredite, não, obrigado. Eu escuto vozes de quem eu não sei, entre dormir e acordar. E quando eu citei isso em 2008, que os alienígenas e que tinha interferência dos extraterrestres, há pouco tempo, não sei se vocês viram, eu tenho um vídeo aí, depois quiser ver, que o ministro... Marcelo, usa o microfone. Hein? Usa o microfone. Está escutando Tá aí, bom, mas é o seguinte. é porque eu sou ruim de microfone. Quando senão não vai captar o som aqui. É? O som dela não é muito bom. Eu sou um... Tá entendendo? Eu aprendi a falar assim, fazendo teatro, e no teatro no meu tempo não existia microfone. Foi em 1800. Liga aí. É? 1800. Tem que botar aqui, segurar aqui assim para dar uma mancada que eu dei ontem, né? Tem que segurar aqui. Bom, então, tem um vídeo um ex-secretário do meio ambiente do Canadá, que ele admite que na Terra tem 22 raças de extraterrestres. 22 raças, 22 ETs. Então, inclusive, quando ele foi procurar saber com o Nixon, sobre a área 51, Nixon defendeu, aí falou com o Nixon, mas você não é governo? Nixon respondeu para ele, mas existe um governo dentro do governo. É um exemplo em todos os países, inclusive aqui. Né? Então, eu vim trabalhando isso e sempre mostrando passagens bíblicas. Hoje não vai fugir, eu vou mostrar a vocês, é o seguinte, como os ares usam a física quântica. Então eu vou mostrar alguns exemplos para ter uma noção de física quântica. Depois que o PowerPoint eu vou dar alguns exemplos. O planeta Terra é todo coberto por uma energia. Polo Norte, energia positiva. No Polo Sul, energia negativa. Na linha do Equador é o neutro. Ali é que está o portal dimensional para não ter energia que possa atrapalhar. E o que é que foram construídos na linha, perto da linha do Equador, entre trópico de Câncer e Capricórnio? Pirâmides, que são equilíbrio de energia. Né? Então, o que piro é luz, né? É o estudo da luz. Tá? Então, veja só. Esse aqui, bota no início.
zona onde existem outras 8 pirâmides menores construídas nas dinastias 4, 5 e 6. Saqqara fica exatamente sobre um dos nódulos principais da rede eletromagnética do planeta, onde melhor se pode utilizar a força de sua energia telúrica para fazer vibrar uma grande massa de pedra. Nesta área ocorrem os efeitos eletromagnéticos naturais mais poderosos do planeta. Aí está localizado um de seus chakras. Aí também passa a corrente telúrica, a carga terra negativa que leva sua energia vital. Este é um local de confluência maior das chamadas linhas-lei, perfeito para que um grande volume de pedra, com alto conteúdo de cristais de quartzo, ao vibrar, produza energia estática negativa devido à fricção de suas moléculas. A atmosfera está carregada com 500 volts de corrente positiva por metro quadrado, 5 vezes o normal. É um ponto de poder no planeta, que aumenta os efeitos energéticos da pirâmide que Imhotep construiu. Esta localização de Saqqara era fundamental para poder utilizar a pirâmide como um condensador elétrico que captava, como uma antena, a energia positiva da atmosfera nos cristais de quartzo das louças de granito que uma vez cobriram sua parte exterior. A partir da parte frontal da pirâmide, colocavam uma série de pilares chamados djed, a distâncias regulares. Estes transferiam, de um para outro, a carga de íons negativos gerados por suas massas em vibração. Cada pilar tinha 2 bobinas de arame de ouro enrolados na madeira, verticalmente dispostas. A primeira na parte inferior, a segunda na parte superior. O pilar era colocado sobre uma cavidade de fibra molhada em água salgada que produzia um excelente contato terra. Era necessário que um sacerdote de alto nível de consciência e vibração controlasse a energia da mente, de modo a permitir a transferência do fluxo de íons ao primeiro pilar na frente da pirâmide. A partir daí, a carga elétrica fluía de maneira regular de coluna em coluna. Gerava uma avenida eletromagnética até chegar à Tura, a uma pequena distância de Saqqara, em frente ao Nilo, no âmbito de poder da pequena pirâmide, onde se localizavam as pedras de granito de quartzo. As louças de granito eram colocadas na frente do último djed. Então, o sacerdote as golpeava com a sua vara, induzindo nas moléculas de quartzo a mesma carga negativa das ondas eletromagnéticas. As 2 cargas iguais se repeliam e o bloco levitava. Este é o mesmo princípio utilizado atualmente pelo trem-bala no Japão, que flutua sobre o poderoso campo eletromagnético dos trilhos, que possui a mesma polaridade do trem. Porque o trem não anda no trilho. O trem-bala não anda no trilho. Ele anda levitando. Carga negativa do trem, carga negativa do trilho, repele, está aí passeando por aí. Veja só. Isso está no tempo de Saqqara, foi achado escondido esses desenhos. Hoje você vê imagens de faraós procurando higiene, faraós, veja o tamanho deles, esses higiene do lado dele, nos hieróglifos egípcios. Então veja que eles desenharam que não é uma invenção de quem fez esse vídeo, já existia o higiene. Então através de estudo foram feito isso aí. As pedras, porque ninguém pode acreditar que as pedras das pirâmides, por exemplo, de Keops, de Kefra e tal, não tinha essas pedras no Cairo. Eles vinham de Abidos, que é 800 quilômetros do Cairo. Vocês acham que vem daquelas balsas, a vela, carregando ali? Ia passar quantos anos para carregar todas essas pedras? É mais fácil assim. No
information about our world also wouldn't be limited to flat designs. His three-dimensional version of the Osirian symbol starts with the vector equilibrium, a perfectly balanced force field with 12 equal energy lines radiating out. They stabilize its center like the 12 spokes of a wheel. The primary pattern of balanced energy flow around this structure is the torus. Here we expand to the next larger scale with a total of 64 pyramids called tetrahedra. If we then put spheres in representing the toroidal energy field surrounding each of the pyramids, and then we drop away the pyramids, we end up with a matrix that is, amazingly, an exact overlay for the Osirian icon, a three-dimensional model of the same pattern that was burned into the rock wall of the Egyptian temple thousands of years ago. Now we travel across continents, from Egypt to China, where the same geometry appears at another sacred site built in 1420. Then you go to the Forbidden City, where the sun gods reside, and where you find at the entrance the Fu dogs, the guardians of the knowledge. They guard the knowledge under their paw. The same geometry of 64 energy units is encoded again. I started wondering, is it just a coincidence that the exact same design appears in significant places on two different continents? But then Nassim showed me that this geometry of 64 is encoded time and again in cultures across the centuries and from all over the world. The Hebrew Kabbalistic tree of life creates the same structure we just saw, with the vector equilibrium again embedded at every level. The ancient Chinese system of wisdom called the I Ching is based on 64 hexagrams, symbols with 6 lines in a set, some continuous, some broken. These can be put together as the 6 edges of a tetrahedron, and together would form the 64 tetrahedron crystal. This same pattern shows up in modern scientific research. The double helix has an alphabet of 64 codons that are used to encode our human DNA. I had seen that there was advanced knowledge of the living geometry of the universe thousands of years ago, but how on earth did they know about it? Most of the stories of ancient Egypt and Mayan and Incas talk about sun gods coming to the earth and teaching them engineering and writing and all of their science. I started to wonder if all these sun gods were not advanced civilization coming from another part of our galaxy. These texts and many ancient cultures describe them as coming in flying boats, or in the Vedic tradition, flying machines, and so on. There is many mention of these sun gods coming through time. Could these early pilots from beyond our world be the ones responsible for sharing the knowledge of this code? Could they actually be tapping its power to propel themselves through the cosmos? Pronto. Veja só, o que eu apresentei, esse Nassim Haramein, ele mostrou como o universo é feito através de energias, formando figuras geométricas, onde o ponto de equilíbrio é chamado de torus, é chamado de vetor. Veja, bota o outro. O 3. Ó, isso é um filme de ficção, presta atenção, foi de 1930.
raio laser, e olha o que ele vai ver na parede. Uma televisão tem uma câmera. 1930, nem rádio funcionava direito. Tá? Olha o anjo do foguete. Outro também desse mesmo aqui. Parece que é do futuro. O futuro já tem aí. Esse aí. Vocês se lembram desse filme? Dois. O que é que ele está vendo ali? Veja os filmes. Tirando foto, ó, não existia na época. Terminou. No outro. Hey kid, little girl, thanks. Skate voador, que já está em experiência. Hey kid, I'm $100. Will you help save the clock tower? I'm sorry, no, come on kid. That's an important historical landmark some other time. Lightning struck that thing 60 years ago. Wait a minute. Cubs won World Series. Against Miami? Yeah, something, huh? Who would have thought? Hundreds for one shot. I wish I could go back to the beginning of the season, put some money on the Cubs. I said Miami. What did you just say? I said I wish I could go back to the beginning of the season, put some money on the Cubs. Olha ele gravando no celular. You guys was well, you feel that? Put it up. Controle remoto. Então veja só, o título que eu dei a isso foi que o futuro já chegou. Eu pergunto, o futuro chegou ou o futuro já existe? Porque tudo é energia que eu quero mostrar a vocês. Quando nós, vocês vão ver como eu chamo pensamento, isso aqui, já existe, o futuro já existe. Vocês pegam Júlio Verne, pega Leonardo da Vinci, tudo que ele fez, eles desenharam naquele período, hoje é Júlio Verne, por exemplo, submarino atômico. Ele não sabia o que era isso. Mas quem falou para Júlio Verne? Ele não falou que foi aqui, mas alguém deu um recado para ele. Tocar. Agora a outra, esse aqui. Isso aí é um portal dimensional. O portal dimensional é como se fosse isso aqui. Ele simplesmente atravessa, furando aqui e saindo aqui desse lado. Quem deu uma explicação melhor sobre isso, que eu vou citar depois, é o general Marcelo Shoa, no seu livro Mergulho no Hiperespaço. Os ETs explicaram a ele como funciona, por que eles fazem essa viagem com velocidade, que eles atravessam o vácuo, porque ele diz que o vácuo não tem atrito. Pode mudar. Isso aí são pinturas. Prestando atenção. Quem é fanático por algum clube aqui? Qualquer um. Não importa se é daqui, de Recife. Diga um só. Quem é fanático por algum clube? Gosta do clube mesmo? Qual é? Esse futebol clube. Hein? 13, futebol clube. 13. Você deixaria alguém pintar na sua casa os corpos campinenses? De forma alguma. Como é que a Igreja Católica permitiu colocar essas frases Jesus com naves espaciais dentro da igreja? A igreja de Santa Maria de Maggiore, Florença, Itália, essa aí, olha, volta anterior. Essa igreja de Santa Maria de Maggiore, Florença, volta anterior, vê aí. Não, vai, o primeiro, mais um. Mais um. Esse aí, ó, Moisés, no Monte Sinai recebendo. A Bíblia cita nuvem luminosa como cima. Tá? Mais um. Esse aí.
veja só, eu tenho um vídeo, se der tempo dá para mostrar. Isso não é uma igreja, da antiga Iugoslávia, na Serra. Veja só, Jesus, com duas naves do lado, no vídeo mostra melhor. A da direita está olhando para trás, e da esquerda está tudo assustado, os outros assustados. Deixaria pintar isso num painel grande da igreja, da sua casa, com o escudo de um clube, e a igreja católica tem isso. Ponto. E hoje, eu tenho um vídeo que teólogos da igreja católica, jesuítas, dizem que Jesus foi assessorado por seres de um planeta altamente evoluído. E a Bíblia tem citação sobre isso que eu poderei citar e dizer para vocês anotarem e procurar na Bíblia de vocês. Não é nada de religião, está escrito. Está escrito. Para trocar. Vai acabar. Olha, isso aí é um tapete maia. Acho que muita gente conhece aqui. Estava dentro de um túmulo maia. Percebam. A figura de quê? De alguém pilotando uma máquina. Até as roupas são parecidas com nossos astronautas. Ó. Ninguém sabe a data certa. Calcula-se que foi coisa de 1000 anos antes de Jesus. Que os maias estavam realmente crescendo para lugar. Olha o digério que eu falei, os faraós, o digério, o tamanho dos pilares em termos proporcionais, que não era coisa pequena para carregar os lugares, para lugar. Uma pergunta: quem descobriu o relógio de pulso? Alguém sabe? Que é a história do Santos Dumont. É? Santos Dumont, muito bem, foi ele mesmo. Só que tem que, acho que ele aprendeu com Gilgamesh, rei dos Sumérios, que é isso aqui no pulso dele. É algo parecido com relógio. Só que tem que a gente não sabe que tipo de relógio. Se é para temperatura, se é para ver latitude e longitude. Mas Santos Dumont simplesmente botou uma correia que ele precisava pilotar e ver o relógio. Já existia isso antes de Adão e Eva. A história dos Sumérios. Está aqui.